Olá, boa tarde. Seja bem-vindo à edição de quinta-feira do Tribuna Política. As nossas sinceras desculpas pelo atraso de 7 minutos. Bem-vindo ao programa. Pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. Hoje vamos falar da gestão da Lama, exoneração de 3 diretores executivos. Para já, conto com a presença de Camilo da Silva, a quem desde já agradeço pela presença aqui no nosso programa. Boa tarde, Camilo. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa tarde, caros telespectadores que nos acompanham a partir de casa. Espero que este programa e as minhas análises consigam satisfazer aquilo que é a curiosidade daqueles que nos assistem de casa. Obviamente que vão se corresponder à expectativa. Contamos ainda com a presença de Sérgio Dimo, ele também que é analista político. Contamos ainda com a presença de Gil Aníbal, são convidados que espero que ainda vão se fazer presente ao nosso programa. Mas enquanto isso não acontece, vamos avançar com Camilo da Silva, que foi bem pontual e já estava-nos a dizer aqui que se nós não começarmos o programa a tempo e hora, ele é capaz de nos abandonar. Graças a Deus que ele não nos abandonou. Camilo, num contexto em que a Lama está a ser intervencionada pela companhia aérea sul-africana Fly Modern Arc, neste caso, que mudanças podem ser esperadas na atuação da empresa resultantes destas mexidas na direção? Bom, falar de mudanças esperadas hoje em dia já não é assim, tão linear, porque nós efetivamente estamos a ver as mudanças que esta empresa, a FMA, que em algum momento pusemos em causa por causa da, digamos, adjudicação direta que esta empresa sofreu ou teve para entrar para linhas aéreas, como pusemos em causa aquilo que a política empregue pelo ministro Magala, pusemos em causa a própria empresa pelo objeto daquilo que se foi investigado na internet, do que era efetivamente o objeto comercial desta empresa, que não tinha, entanto, como gestão de uma empresa de aviação, mas sim uma empresa de, digamos, leasing de aparelhos de aviação. Hoje estamos a ver pelo menos um salto qualitativo naquilo que é, digamos, a própria gestão. Esta empresa preocupou-se primeiro em acabar com aquilo que eram os créditos que haviam nas empresas, preocupou-se em recuperar aquilo que eram as dívidas que tinham por terceiros, preocupou-se em pagar as dívidas que esta empresa tinha com terceiros para que pudesse ter este desempenho que hoje temos. Depois começou-se a preocupar efetivamente com aquilo que são recursos humanos nocivos para a empresa. Houve auditoria, como eles, digamos, contrataram uma empresa de auditoria para poder perceber como é que funcionava internamente a LAM. E disso não esperava muito do que aquilo que nós hoje estamos a encontrar. Aliás, isto deve ser um exemplo que o próprio IGEP deve seguir, em que as empresas todas públicas, eu acho que, isso é a minha opinião pessoal, devem sofrer concursos públicos para a própria gestão, não é? Assim, o IGEP havia de funcionar como uma instituição de fiscalização periódica para ver se efetivamente a empresa ou os indivíduos que ganham o concurso para a gestão de empresas públicas se calhar pudessem conseguir avaliar aquilo que é o desempenho daqueles que ganham os concursos públicos. Isto é que deve ser o papel do IGEP, não é? Porque a gente sabe que as empresas são para gerar lucro e nunca o contrário. E particularmente, estamos a falar dela neste momento deu uma volta de, digamos, quase 360 graus
naquilo que era a gestão antes desta empresa FMA aparecer. Acha que estas mexidas foram assertivas, na sua opinião, tendo em conta estas voltas que a LAM deu? Efetivamente, se aquilo que nos está a mostrar em termos de desempenho for efetivamente isso, em termos de números, eu acho que sim, a empresa está a funcionar. Porque naquilo que é, digamos, o objeto da empresa, que é pôr a voar em todas as províncias a um preço acessível, isto está efetivamente a resultar. Nós temos, já não temos atrasos, digamos, nos horários dos voos, temos voos para todas as províncias, temos mais do que uma aeronave que tínhamos antes desta empresa entrar. Então, para mim, o que interessa é, no dia que eu quiser voar, na hora que eu quiser voar, ter um avião ali para eu poder chegar e conseguir os intentos que eu desejo em qualquer parte de Moçambique. O Camilo tem certeza que já não temos estes atrasos de voos na LAM? Já não temos atrasos de voos na LAM? Não. Olha que o caro telespectador pode... Temos que perceber uma coisa. Um minuto, Camilo. O caro telespectador pode sim participar através do nosso Facebook, deixe ficar o seu comentário, não é? Em torno deste nosso tema, que é a gestão da LAM, a exoneração de 3 diretores executivos. Sim, Camilo dizia? Eu estava a dizer que atrasos sempre anda a haver 10 minutos, 15 minutos, isso é infalível. Não temos que andar a discutir isso. Eu estou a falar de atrasos consideráveis, em que havia pessoas a dormir nos aeroportos, não é? É isto que eu estou a falar. Então, se o avião atrasa até meia hora, eu acho que, e é um assunto isolado, é pacífico, eu acho que sim, e não temos que condenar por isso. O que temos que perceber é que os preços, a tarifa que neste momento a LM está a praticar, acredito que seja acessível para qualquer pessoa. As pessoas já podem fazer, para aqueles que fazem um programa, claro que efetivamente, quando quisermos viajar na mesma hora ou de um dia para o outro, as tarifas são agravadas. Agora, se fizermos um programa, é claro, e como qualquer parte do mundo, as tarifas são acessíveis. Há imprevistos, não é? Exatamente. De última hora. Então temos que acarretar com esses imprevistos e aceitar os preços que a companhia ou a agência que nos estão oferecidos. Oferece. Muito bem, já temos connosco em estúdio o Sérgio Jim, ele também que é analista. Bem-vindo, Sérgio. Muito boa tarde. O engarrafamento não está a facilitar os nossos convidados. Eu penso que a mobilidade à hora do almoço tem estado de alguma forma embaraçada. E tendo em conta que o programa está dentro desta hora do almoço, que é entre as 12 e as 14, acaba criando aqui algumas situações de atraso. Mas, em primeiro lugar, queria mais uma vez agradecer pelo convite e queria agradecer a Deus pela proteção e vida e saudar ao caro telespectador que nos assiste lá em casa através da Strong Live e dizer que, olha, estamos cá para, com o nosso ínfimo conhecimento, contribuir para o programa. Pois muito bem, estamos a falar da gestão da LAM, principalmente da exoneração de 3 diretores executivos. Estas mexidas, Jimo, que atuação é que elas podem ter nas mudanças que esta empresa pretende trazer para os seus clientes? Olha, antes de falar desta questão das mexidas, eu queria, em primeiro lugar, congratular a Fly Modern Arc, porque esta gestão que é encabeçada por Dennis Krause, que tem mostrado resultados palpáveis. Por que afirmo de alguma forma que tem mostrado resultados palpáveis? Eu penso que muitas coisas, já tinha dito o colega de painel, que acabou esquecendo de saudar, há aqui uma alavanca que tem estado aparente, evidente dentro das linhas aéreas de Moçambique. Há aqui um aumento, por exemplo, do número de passageiros em cerca de 24% daquilo que era os transportados anteriormente. E temos também situações de redução da dívida, porque
quando chegou esta gestão encabeçada por Dennis Krause, a LEM encontrava-se mergulhada numa situação caótica. Não tinha voos operacionais, não tinha serviços mínimos. Se está recordada, a Enia Maló, tínhamos problemas até de ar-condicionado dentro. Mas, entretanto, esta gestão da Fly veio mostrar que é possível fazer algo a mais. Então, houve também aqui uma redução da dívida da LEM em cerca de 61,7 milhões de dólares. Eu penso que isto de abril, que a Floyd Modern Arc está a operar, isto é histórico. Houve também, de alguma forma, mais pessoas a optarem pelas linhas aéreas de Moçambique, porque havia antes algum tipo de desconfiança aquilo que é a chegada ao destino depois de uma partida, e haviam situações anómalas dentro da instituição. Havia, por exemplo, uma aeronave que estava numa reparação há mais de 5, 6 meses, segundo esta gestão, e que foi constatado por uma auditoria interna, como estava a dizer o colega do painel, que era uma avaria que se podia reparar em menos tempo. Então, eu penso que esta gestão veio para corrigir aquilo que são grandes atropelos dentro das linhas aéreas de Moçambique. Outro sim, houve uma situação que eu acho que não é menos importante, que é a questão da decisão de um aumento para todos os dirigentes dentro desta companhia, e que esta gestão, Dennis Krause, veio a revogar este aumento, porque de alguma forma foi entendido que este aumento era ilegal para a fase, para o momento em que a empresa se encontrava, não se podia conceder, vamos lá, chancelar estes aumentos, e foram até obrigados gestores a devolverem os valores que vinham recebendo desde fevereiro até mais ou menos junho, se não estou equivocado. Então, eu penso que estas medidas enérgicas, posso assim chamar, vieram trazer alguma dinâmica às linhas aéreas de Moçambique. Houve também aumento daquilo que é a frota nas linhas aéreas de Moçambique, e isto, de alguma forma, para mim, gera competitividade. Agora, indo concretamente à questão das exonerações que me coloca, eu penso que isto faz parte destas medidas do aprimoramento daquilo que é o funcionamento das linhas aéreas. Por quê? Porque informações já haviam em junho, julho, que haviam pessoas dentro das linhas aéreas de Moçambique que tentavam boicotar aquilo que é esta operação desta operadora sul-africana. Porque, na verdade, temos de perceber uma coisa. Esta operadora sul-africana veio para resolver problemas. Não veio para, vamos lá, piorar aquilo que são os problemas. É verdade o que estava a dizer o colega de painel, que de lá para cá há grandes melhorias, há melhorias notáveis a olho nu, há uma regularidade de voos e há menos atrasos. Se há atrasos, são raríssimos. Então, eu penso que esta exoneração está no âmbito desta reorganização que visa imprimir maior dinâmica, que visa, de alguma forma, criar uma situação de estabilidade. Porque, olha... Jim, sem querer lhe cortar, estas mudanças surgem após denúncias do CEO da Fly Modern Arc sobre a alegada má gestão da empresa. E por várias vezes o ministro dos Transportes, Mateus Magala, assumiu haver problemas, neste caso na gestão na empresa. Estas mudanças vêm confirmar, de certa forma, esta intriga que já vinha tendo nas linhas aéreas de Moçambique. Mas é verdade, sempre esteve evidente, Enia Maló, que haviam intrigas dentro das linhas aéreas de Moçambique. Por quê? Precisamos perceber uma coisa, sob o ponto de vista da análise. Sempre que vem alguém para, vamos lá, tentar mudar o rumo de um determinado aspecto dentro de qualquer que seja a instituição, haverá, evidentemente, alas que poderão, de alguma forma, contestar esta mudança, porque é natural que nós somos resistentes às mudanças. Então, esta questão da resistência às mudanças, eu me recordo que numa das citações, o Dennis Krause teria dito que, olha, ou se adaptam às mudanças, ou não poderíamos caminhar juntos. Então, eu penso que estas exonerações vieram responder exatamente
esta questão da sabotagem dentro das linhas aéreas de Moçambique, porque haviam lá pessoas, no meu entender, segundo os discursos que têm sido propalados através desta gestão sul-africana à imprensa nacional, haveriam pessoas que simplesmente boicotavam. Então, se não estamos juntos, então não podemos caminhar juntos. Então, eu penso que esta atitude do Ministério dos Transportes e Comunicações vem, de alguma forma, dar mais aso, dar mais poder à Fly Modern Arc para que continue a implementar estas medidas que, de alguma forma, têm estado a surtir resultados palpáveis. E está aí, as pessoas agora têm confiança nas linhas aéreas de Moçambique. Claro, temos um e outro incidente, mas eu penso que, tendo em conta que esta companhia não tem nem um ano em Moçambique, eu penso que muito já foi feito e eu acredito que com estas exonerações, porque eu penso que estas pessoas eram uma espécie de pedra no sapato para a gestão atual, eu penso que haverá mais desenvolvimento, eu penso que a empresa irá crescer e, acima de tudo, irá subir aquilo que é o nível da fasquia de receitas. Camilo, comunga da mesma opinião que o Sérgio Djimo, estas mexidas, estas mudanças, a denúncia que veio por parte do CEO da FMA, veio ou não, de certa forma, trazer ao de cima estas alegações? Bom, as dinâmicas que foram implementadas dentro desta nova gestão são o resultado destas demissões. Então, para mim, é tal coisa. Se tu não estás preparado para mudanças, primeiro, como falou bem, e depois engrenar naquilo que são as dinâmicas, as novas políticas das empresas, o que peca neste país, efetivamente, e nas nossas instituições, são as pessoas. Elas é que estragam as instituições. Isto é claro mesmo. Não Por quê? Diz? Por quê? Porque acabou por dentro uma doença, digamos, vou usar esse termo, nós estamos perante uma doença que ficou contaminada nas instituições em que as pessoas são colocadas e chegam lá apadrinhadas e acham que não têm que mostrar trabalho. Hoje, quando tens uma empresa que a dinâmica desta empresa é fazer dinheiro e quem não trabalha, não se mexe, não anda dentro das dinâmicas, a pensar que vai ser constantemente apadrinhado, o resultado é este. Não é? É efetivamente isso que estamos a dizer, que eu pauto efetivamente sempre com esta política. As empresas públicas, independentemente se tem participação do Estado ou não, são para fazer dinheiro, não para acomodar pessoas. Então, e interesses, pessoas e interesses. Então, neste momento, a LAM tem que ser exemplo e o governo tem que olhar para este exemplo e replicar em outras empresas. Porque a não fazermos isso efetivamente, vamos incorrer em risco de continuar na mesma coisa, em que vamos condenar. As pessoas apontam o dedo ao partido no poder, as pessoas apontam o dedo à negligência das pessoas que também são negligenciadas no sentido de atuar disciplinarmente, uma série de coisas que são negligenciadas e vamos mantendo as pessoas e se calhar até outras mudando de um lugar para o outro, tipo gafanhotos, sem mostrar resultados. Agora, com este exemplo da LAM, eu acho que replicando este exemplo da LAM, Moçambique vai entrar nos carris, as empresas públicas, acima de tudo, vão entrar nos carris, as pessoas vão ter responsabilidades face àquilo que são as responsabilidades, desculpa a redundância, dadas a elas. O IGEP, de certeza absoluta, também vai fazer o seu papel de fiscalizador, porque o que interessa neste momento, o IGEP, é fazer este papel. Olhar. Nós estaríamos a ser radicais, Camilo? Mas temos que ser assim. Se nós queremos uma mudança do país, temos que ser radicais. Se não formos radicais, é melhor não metermos esta dinâmica, continuarmos como estávamos. Mas se estamos a entrar num momento em que estamos cansados de criticar, estamos cansados de negligentes, estamos cansados que as empresas públicas constantemente estão na boleia do governo, ficam à espera da injeção do governo até para pagar salários, é complicado.
Eu digo, quando houve a questão, por exemplo, da TMCL, e estavam na boleta também as linhas aéreas, é que o governo não tem constantemente estar a alimentar essas empresas. Certo. Não é esse o papel do governo. Não é esse o papel do governo. Porque se a gente alimenta constantemente essas empresas, todos aqueles que fazem parte dessas empresas, incluindo os gestores, vão se acomodar. Porque vão saber que no final do mês, se a gente for chorar no gabinete do primeiro-ministro, dinheiro vai cair na conta. Não pode ser assim. As empresas estão para fazer dinheiro. Está aí a TMCL, por exemplo, hoje está a começar a resultar, apesar de, e temos que dar reconhecimento a isto, é que são os gestores moçambicanos que estão lá, não é? Estão a mostrar trabalho. É isto que tem que ser, tem que revolucionar. Quem não está, quem não entra nas dinâmicas, nas novas dinâmicas, nas mudanças, melhor pôr em casa, deixar em casa. É preferível gastar dinheiro com indemnizações, mas para que estas empresas comecem a funcionar, do que estar a manter como elas estão com pessoas que não estão preocupadas com aquilo que é o objeto destas empresas. E pôr a funcionar. Acima de tudo, é dar um bom serviço para aqueles que são os consumidores. É preciso começarmos a confiar também nos gestores nacionais. Eu acho que tem muito... As soluções não podem sempre vir do exterior. Moçambique, eu costumo dizer, é um dos países que, desde o tempo de Samora, produziu recursos humanos. Nós temos capacidade aqui dentro. São pessoas que seguraram este país. São pessoas que seguraram este país. Se nós olharmos para a capacidade que Moçambique produziu em termos de profissionais, eu acredito que temos muito mesmo massa intelectual para poder gerir o que quer que seja. O que falta neste momento, efetivamente, é não haver interferência nas pessoas e nas instituições. É só cobrar resultados. Aquilo que acontece em toda parte do mundo. Temos que dar deadlines e cobrar resultados. Esta é a minha opinião. Muito bem, já contamos em estúdio com o analista Gil Aníbal, a quem desde já endereço as boas-vindas ao Tribuna Política, o programa recém-nascido, podemos assim dizer, da Strong Live, que vai ao ar terças e quintas-feiras, das 14 horas às 15 horas. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, cumprimento também os colegas de painel, a quem nos vê a de casa. Muito bem, Gil, estamos a olhar para a gestão da LAM, a exoneração de 3 diretores executivos. Gostávamos de ouvir a sua opinião em torno destas mexidas para o próprio desenvolvimento da empresa, uma vez que a LAM está a ser intervencionada pela companhia aérea sul-africana, a Fly Modern Arc. Bem, eu penso que o problema não são apenas os gestores que estão sendo exonerados. Um dos princípios que nós temos vindo a discutir é a própria legislação do setor empresarial do Estado. Se for a ver, esta empresa já foi semi-reestruturada mais de 2 vezes, ou seja, anteriormente nós tínhamos ali um conselho de administração, deu barulho, foi suspenso, criou-se uma comissão de gestão, também deu barulho, foi semi-suspensa e o governo decidiu buscar uma experiência fora do país. E em 3 meses o que se constatou é que a LAM conseguiu recuperar 45 milhões de dólares e a justificação das autoridades foi de que havia problemas de contabilidade. E não sendo apenas problema de contabilidade, tinha, eu chamo, proliferação de contas bancárias da empresa. Mais de 40 contas bancárias de uma empresa. Então, isso resume-se numa só palavra: management. O problema é mesmo de gestão, associada à legislação vigente. Estamos a assumir que havia uma má gestão nas linhas aéreas de Moçambique. Evidentemente, se uma firma fora do país consegue recuperar em 3 meses 45 milhões de dólares, eu acho que não há outra justificação que não seja má gestão. Esse é um ponto. Falando na legislação, eu penso que primeiro vamos começar pelo IGEP. IGEP tem estatuto de instituto, regulado por lei dos institutos, que é a lei de 2012.
que tem que controlar o setor empresarial do Estado com vamos assim dizer, uma máquina de gestão muito pesada. Temos um conselho de administração, aliás, primeiro começa a Assembleia Geral das Empresas, depois um conselho de administração, depois tem os diretores, etc, etc. Um conselho de administração executivo das empresas públicas e participada pelo Estado, e depois no IGEP também tens ali um conselho de administração. Então tens 2 conselhos de administração para ver o mesmo assunto, que é o core business das empresas. Ora, eu penso que aqui a máquina começa a ser conflituosa porque os 2 PCAs são de nomeação do governo, Conselho de Ministros. Então, temos um PCA do IGEP, temos um PCA da empresa pública ou participada. Todos saem do Conselho de Ministros. Então, o nível de, vamos assim dizer, a autoridade entre os 2 para a gestão do negócio é conflituoso. É por essa razão dos jornais até escreveu ali uma suposta conflituidade entre a PCA do IGEP e o recém-nomeado PCA da IMOSE, o Janfar. Apareceu numa das capas aí, não é? Em que havia essa confusão. Então, eu acho que o modelo começa ali a ser problemático. Por que é problemático? Eu não acho pertinente termos conselhos de administração nas empresas públicas ou participadas. Não há necessidade. Tens ali a Assembleia Geral, que é a parte dos sócios. O resto teríamos, na minha opinião, direção geral. Um diretor, depois tudo o resto são direções de serviços, etc. Então terias uma máquina leve, mas funcional. Pois. Agora, esta máquina leve e funcional de um diretor-geral iria responder um PCA, ou presidente do Conselho de Administração do IGEP, que vem do governo. Então teríamos aqui uma, vamos assim dizer, uma hierarquia dos poderes muito bem vamos concebida. Assim dizer, concebida. Por quê? Porque o diretor-geral aqui, se calhar, podia ser de nomeação do primeiro-ministro e o PCA viria do governo. Então, este respondia ao PCA do IGEP, o IGEP vem do governo, facilmente comunica a saúde técnica, financeira, operacional das empresas ou participadas ou do Estado. Então, isso só pode ser resolvível via revisão legislativa. É por isso que eu chamava essa atenção de que é preciso mexer com a lei para que o setor empresarial do Estado seja funcional. Depois temos essa confusão de pragmatismo. As pessoas, porque não são, vamos assim dizer, contratadas via contrato de gestão, mas sim entram ali via nomeação, então acomodam-se. Porque produzindo comunal, enquanto o poder de nomeação não lhe tirar, ele continua. Há, por exemplo, situações em que temos empresas públicas ou empresas participadas, incluindo as sociedades anônimas, em que não produzem, mas há salário para os conselhos de administração. A questão que se coloca é de onde vem o salário. Porque o objetivo número do setor empresarial do Estado é para gerar dividendos e pagar o Estado, e não o inverso. O Estado não pode injetar dinheiro nas empresas para despesas de funcionamento. Não deve. O Estado só pode ser chamado a intervencionar as empresas para despesas de investimento. Por exemplo, a LM precisa de 5 aviões modelo Boeing, vamos assim dizer, 747. Então, vamos ver quem é o acionista maioritário. Vamos ver que 85% são do Estado. Então, o Estado pode sacrificar o orçamento do Estado para comprar aviões, para investir na companhia de bandeira. Em todo o mundo faz assim. Há de ver Qatar, essas empresas funcionais, o Estado não é, investe. É mais para catapultar as próprias empresas. Exatamente, investe. Estamos a falar de despesas de investimento, porque depois geram lucro. Lucro, sim. Pagam o investimento e pagam dividendos ao Estado. E tem o retorno, não é? Agora, o que eu não concordo é o Estado ser sacrificado ou sacrificar o seu orçamento para pagar a despesa de funcionamento.
que são salários, etc, etc. Não, então a empresa não pode existir. Se o Estado é que tem que pagar salário a uma entidade do setor empresarial do próprio Estado, que sobrevive de impostos, então não pode existir, tem que ser dissolvida. Esteve a dizer muito bem o Camilo há bem pouco tempo. Jim, quer intervir ou posso passar para outra questão? Recentemente, a Assembleia Geral, neste caso, decidiu trocar os diretores operacional, o comercial e financeiro e continua na estrutura da LAM o diretor-geral. Será que desta forma essas mudanças vão surtir algum efeito, Camilo? Bom, minha opinião, eu acho que esta empresa está decidida em que haja uma funcionalidade, digamos, a velocidade de jato. Não estão aqui para, não vieram aqui para Moçambique para brincar de gestão. Eu estive a ver, por exemplo, os três nomeados. Eu conheço um, pelo menos, que é o Barradas, né? Estudou comigo e acompanhei o percurso dele na aviação. E não esteve só em Moçambique, ele tem conhecimento, acho que foi para a direção de operações, se não me engano. E a direção de operações é o coração, digamos, da funcionalidade da própria empresa, não é? Então, desejo maior sorte ao Barradas e os dois restantes, a senhora, não sei o nome, mas e os dois restantes, mas eu acho que, efetivamente, olhando para o currículo desses moçambicanos, por isso é que eu estou a dizer, houve uma aposta em moçambicanos. Existe, digamos, capacidade de moçambicanos, senão a própria empresa ia buscar para essas áreas que são cruciais, principalmente das operações, alguém de fora que está habituado a lidar com uma frota, digamos, considerável de aviões, e é aquilo que a gente vê em qualquer parte do mundo. Então, se foram buscar dentro das próprias LAM, é porque existe capacidade lá dentro. E acredito que todo mundo que está e vê essas mudanças, hoje a preocupação é efetivamente aceitar as mudanças e acompanhar o dinamismo. Mas estas mudanças, por que não foram feitas antes e por que não foi feita a escolha dos moçambicanos como foi feita agora? Sempre estiveram lá, e é um pouquinho disto, é que enquanto o governo, enquanto estiverem, vou usar um termo, se calhar vão entender mal, mas enquanto, o que acontece é que essas empresas, pela gestão que tinham, ou esta empresa, ela é, pela gestão que tinha anteriormente, vivia na teta do governo. É exatamente isto. É que se o governo tivesse a mão dura e dissesse que não há dinheiro, produzam dinheiro, certeza absoluta que não estaríamos a discutir isto aqui hoje. O que acontece é que o governo sempre tirou a teta e entregou. Esta que é a pura verdade. E os gestores que estiveram lá, acima de tudo, pelo relato que nós vemos ter, são pessoas comprometidas que estavam envolvidas em esquemas com empresas de catering, de fornecimento de serviços à própria empresa, às próprias linhas aéreas de Moçambique. São pessoas que estavam preocupadas com o próprio umbigo, aumentar o próprio salário, sem, no entanto, respeitar aquilo que estava a dizer um pouquinho aqui o Gil Aníbal, é que nós temos uma instituição que a função é gerir as empresas públicas, é fiscalizar as empresas públicas. Todas as empresas públicas devem obediência. Se calhar este conflito em que as pessoas olhavam pelo estatuto, também sou PCA, não respeitavam a instituição IGEP e faziam com que criavam normas, aumentavam salários, despediam pessoas, sem, no entanto, observar aquilo pelo qual a umbrella, pelo qual eles estavam, digamos, protegidos. Ignoravam este aspecto. E por isso é que hoje temos salários de PCA da LAM 1 milhão e tal. Temos um PCA que vivia no hotel A Grande e a Francesa. Então, são essas coisinhas que as pessoas
estando lá dentro, aliás, não era para ser diretor, né? Era Mas diretor, sim. Mas estando lá dentro, nós percebemos que havia desmandos à grande e à francesa, não é? Quando a gente tem um avião na África do Sul para reparação e temos dificuldades, não temos aviões aqui para voar e deixam lá 6, 7, 8 meses. O que é isso? É negligência. Não é outra coisa. Quer dizer, temos um diretor de operações que tinha um avião lá e estava-se pouco importando por aquilo. Mas há vozes que alegam que a saída do diretor operacional, comercial e financeiro devia ir junto também o diretor-geral. Jim, o que é que tens a dizer sobre este aspecto? Olha, eu antes de responder esta questão, eu queria, no mesmo diapasão do pensamento do Gil, clarificar o seguinte. Olha, quando o Estado decide criar empresas, o Estado não está a criar mendigos. O Estado está a criar pessoas que se pretende que sejam autossustentáveis. Porque é como estava a dizer o Camilo, esta história de a todo momento o Estado estar a receber mendigos que sempre estendem a mão, querem que lhes paguem o salário, querem que lhes paguem. Eu penso que endurecendo mais um pouco a legislação, como disse o Aníbal, chegarmos até a últimas consequências, a um período em que o Estado vai dizer, olha, a partir de hoje, vocês são responsáveis pelos vossos salários, são responsáveis pelas vossas contas. Estas empresas poderão, de alguma forma, empreender um esforço maior para trazer aquilo que é uma produção. Porque quando o indivíduo está sentado, ele sabe que no fim do mês ele vai estender a mão e o governo vai, de alguma forma, resolver aquilo que são os problemas. Criamos uma situação de comodismo, uma situação de estou tranquilo, se eu não conseguir, terei onde buscar. Então, nós não devemos continuar a manter, porque estes valores, estas somas avultadas que o Estado vai reinjetando para essas empresas, poderiam estar-se a fazer outras coisas, poderia estar-se a investir provavelmente em outras áreas. Agora, quanto à questão que me coloca sobre a exoneração de uma parte e deixar-se o diretor-geral. O principal. Uhum. Eu penso que dentro deste processo de exonerações, eu penso que há um estudo que se faz. Eu penso que não é da noite para o dia que se toma esta decisão. Eu penso que faz-se uma assembleia, discute-se e acaba-se chegando a uma conclusão. Uma das coisas que eu percebi... E houve a assembleia. Sim, uma das coisas que eu percebi com a chegada da Fly More Than Arc é que haviam pessoas dentro das linhas aéreas de Moçambique que até podemos dizer que não estavam a trabalhar como deve ser, mas também não deixavam a Fly trabalhar. Entretanto, é preciso que estas pessoas que de alguma forma negam, são resistentes às mudanças, sejam afastadas, porque se nós estamos dispostos a trabalhar e temos um encosto ao lado que nos quer puxar para trás, numa expressão assim mais popular, caranguejo, é preciso afastar o caranguejo para que nós continuemos a trabalhar. Vamos encostar o caranguejo. Sim, que é para nós podermos continuar a trabalhar, porque os resultados falam por si. Se a LM conseguiu arrecadar essas receitas e ainda reduzir a dívida em 61,9 milhões de dólares, a dívida da LM que vinha de anos, eu penso que está a mostrar que é viável manter esta companhia, está a mostrar que esta companhia é sim lucrativa, mas existia lá dentro uma gestão, posso dizer, danosa, que de alguma forma dava a entender que não é viável. E eu penso que foi este exemplo, deve sim ser replicado por outras empresas do Estado, e fico mais ainda feliz por saber que já há aposta em moçambicanos, porque, secundando os meus colegas de painel, temos sim capacidade interna de recursos humanos, temos pessoas capazes. O problema que eu vejo aqui é esta questão de nos resistimos. Onde há mudanças, sempre temos tendência a resistir. Agora, se o governo deixar claro essa situação de que quem resistir, cai fora, eu penso que vai funcionar muito bem e teremos as nossas empresas mais viáveis. Muito bem. Gil Aníbal, depois das denúncias feitas pelo CEO da FMA sobre alegados indícios criminais na LAM, entre eles a gestão danosa da empresa,
Não há aqui espaço para abertura de processos criminais contra estes gestores suspeitos? Bem, eu penso que há espaço. Pelo que eu saiba, não é? É que há conclui entre as entidades administrativas do topo dessas empresas com as empresas de auditoria externa. Quando aparece a Modernarch, esta Fly Modernarch, para intervencionar técnica administrativamente, incluindo até operacionalmente nesta empresa LAM, um dos auditores das contas da LAM, não vamos aqui mencionar por questões de segurança, disse que não comentaria sobre os exercícios econômicos auditados antes a Modernarch entrar em ação. Então, para mim, eu penso que este tipo de posicionamento mostra claramente que havia concluído para a sabotagem econômica da própria empresa. Ou seja, todas as auditorias que vinham sendo feitas eram fakes e escondiam um grande buraco financeiro. Provavelmente as empresas envolvidas nessas auditorias estavam metidas nesta que nós chamamos de boladas dentro da empresa. Pois. Então, isso é mau para a saúde financeira das empresas. Daí que eu acho que há, sim, espaço de responsabilização. Primeiro, responsabilização administrativa de gestão, que o IGEP tem que impor, porque é quem naturalmente faz essa distribuição dos mandados, etc., para a questão de gestão. Mas também tem uma responsabilização criminal, que o Ministério Público, o Gabinete de Combate à Corrupção, etc., pode começar já a andar atrás desses processos para averiguar até que ponto houve ou não crime financeiro cometido e passível de ser punido. Pois. Esse é um ponto. Agora, tem outra perspectiva, que eu penso que as empresas públicas e participadas do Estado, todas elas, têm tido problemas. Os conselhos de administração não entendem o core business da própria empresa. Pois. Por exemplo, num país como Moçambique, em que os salários mínimos na função pública são de 8 mil por aí em diante, e os salários máximos para licenciados devem rondar por aí 35, 40. Como é que uma companhia nacional de bandeira, vamos assim dizer, na sua estrutura de preço dos bilhetes, consome 80% do salário de um licenciado para viajar de Pemba a Maputo? Há muitos licenciados que não apanham este tipo de transporte público. É público, mas aéreo. Aéreo, sim. Então, significa que a carteira de clientes das linhas aéreas de Moçambique é de elite. Assim sendo, todas as perspectivas sociais para suportar a sua, vamos assim dizer, um incremento de clientes da sua carteira de clientes, não existe. Então, não existindo, fica barato viajar para fora de Moçambique do que aqui dentro. Assim sendo, começa já a diminuir a fonte de receitas para esta empresa. Esse é um ponto. Agora, onde está o problema? Se calhar o problema não está apenas nas linhas aéreas de Moçambique. Estão associados com, por exemplo, serviços conexos, como, por exemplo, as taxas que a LM tem que pagar pela aterragem, estacionamento aos aeroportos de Moçambique. Eu lembro-me em 2018 ter viajado de Nampula a Maputo, um dos bilhetes que comprei com a FastJet, acho que é FastJet na altura, o custo do bilhete do avião foi muito barato do que o custo das taxas que eu tinha que pagar. Não funciona. Há um desequilíbrio aqui. Há um desequilíbrio. Muito bem, dizer, infelizmente. a pessoa que transporta, ou seja, a empresa que te transporta, cobra-te muito baixo do que a empresa que apenas autoriza a aterragem, etc. Então, essas taxas devem ser harmonizadas, de modo que a LAM desça ao nível da conjuntura socioeconômica do país para aumentar a carteira de negócio, introduzir tarifas sociais. Mas o que acontece, Gila, nessa tua diapasão de coisas, o que acontece é que... Mesmo para fechar, Camilo. Os preços das taxas vai de encontro em função daquilo que é
a mobilidade, o fluxo nos próprios aeroportos. O que acontece neste momento é que os próprios aeroportos de Moçambique têm que ter atratividade para que haja fluxo nos próprios aeroportos. A partir daí, o que acontece em qualquer parte do mundo. Tu vais no aeroporto, por exemplo, Dubai, aterram por dia, sem exagero, estamos aqui a falar de número, mais de 200 aviões. Porque dentro do fluxo há mais rentabilidade. Exatamente. Não é mesmo o fluxo, igual o fluxo, tu venderes um produto para 5 Exatamente. pessoas. Basta 10 rodar, pessoas. é exatamente À isso. medida que há mais fluxo, há mais Há mais rentabilidade. rentabilidade. então o fluxo é aumentado quando aumenta a carteira de clientes. Ou seja, neste momento, se a LM tem 4 aviões, não precisa fazer 50 voos, porque, primeiro, o custo do bilhete é alto e ninguém sobe. Então, Não, mas é preciso pode ficar- descer para aumentar o número de clientes. Há de ver que vai. Exatamente, é o que acontece na Europa, na Ásia, etc. O Muito preço bem. do bilhete é preciso mexer. Muito bem, o Tribuna Política de hoje esteve bem interessante. Obrigada a todos vós pela acabou, presença. Já terminou, sim. Tempo em televisão é dinheiro. Obrigada a si, caro telespectador, pela companhia. Terça-feira, pontualmente às 14 horas, há mais. Até lá, passe bem e fique com a restante programação da Strong Life.